Algumas pessoas obtêm lucro com FIIs, enquanto outras não. A diferença fundamental reside no conhecimento aprofundado e na estratégia bem definida. Este script abordará desde os conceitos básicos até as estratégias avançadas de FIIs. É crucial acompanhar todas as etapas para garantir um entendimento completo. Omitir partes do conteúdo pode comprometer a compreensão global sobre o tema. Um fundo de investimento imobiliário, FII, é uma entidade focada em gerar renda a partir de imóveis. A compreensão de que um FII é uma empresa especializada é fundamental. Essa percepção ajuda a evitar erros comuns de investidores iniciantes. Investir com estratégia, baseado em conhecimento, é crucial. A estratégia minimiza decisões baseadas em emoções. FIIs são, portanto, mais do que apenas investimentos em propriedades físicas. Os fundos de investimento imobiliário, FIIs, foram criados para modernizar o mercado imobiliário brasileiro. O objetivo principal era tornar o mercado imobiliário mais acessível a pequenos investidores. A criação dos FIIs está relacionada à Lei 8.660 e 8 de 1993. No entanto, o crescimento significativo dos FIIs ocorreu após 2010. Após 2010, houve um aumento na popularidade e na diversificação dos FIIs. Essa expansão permitiu que mais investidores participassem do mercado imobiliário com menores investimentos. Receber renda de FIIs não garante lucro. É possível perder dinheiro com FIIs, mesmo recebendo renda regularmente. Renda não é sinônimo de lucro. Um fluxo de renda sem fundamento pode ser perigoso. A distinção entre FIIs de tijolo e FIIs de papel é crucial para entender os riscos. FIIs de tijolo investem em imóveis físicos, enquanto FIIs de papel investem em títulos de dívida imobiliária. Analisar a saúde financeira e a qualidade dos ativos subjacentes é essencial para evitar perdas. FIIs de tijolo investem em imóveis físicos como galpões, shoppings, lajes corporativas e hospitais. A principal fonte de renda desses fundos é o aluguel dos imóveis. A vacância, ou seja, a taxa de imóveis não alugados, é um fator crucial a ser avaliado. Uma alta taxa de vacância pode impactar negativamente a renda distribuída aos cotistas. Investidores devem analisar a vacância para entender a saúde financeira do FII. FIIs de papel investem principalmente em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. A principal fonte de renda desses FIIs são os juros provenientes dos CRIs. A taxa de vacância dos imóveis não é um fator relevante para FIIs de papel. O risco associado aos títulos de CRIs é o principal aspecto a ser considerado nesses FIIs. A análise de fundos imobiliários, FIIs de papel, difere significativamente da análise de FIIs de tijolo. Investidores iniciantes tendem a focar primariamente na renda gerada pelos FIIs. A avaliação focada apenas na renda pode ser uma abordagem simplista e incompleta. Investidores mais experientes e avançados avaliam o risco associado a cada tipo de FII de forma mais aprofundada. A análise de risco envolve a compreensão dos ativos subjacentes e a volatilidade do mercado. Considerar o risco é crucial para uma tomada de decisão de investimento mais informada e prudente. Relatórios gerenciais são cruciais para avaliar a saúde financeira e operacional de um fundo de investimento imobiliário, FII. Eles fornecem uma visão transparente do desempenho do fundo, incluindo receitas, despesas e ocupação dos imóveis. Um bom gestor de FI utiliza os relatórios para comunicar a verdade sobre a situação do fundo, tanto os sucessos quanto os desafios. Em contraste, um gestor inadequado pode usar os relatórios como mera propaganda, omitindo informações importantes ou distorcendo os fatos.
Analisar criticamente os relatórios gerenciais ajuda os investidores a tomar decisões informadas e a identificar potenciais riscos ou oportunidades. A transparência é um indicador-chave de um bom gestor. Um gestor transparente comunica abertamente sobre as operações. A transparência envolve explicar claramente os riscos associados. Isso ajuda a construir confiança com as partes interessadas. A comunicação clara dos riscos é essencial para uma gestão eficaz. A consistência no pagamento de dividendos é um sinal crucial para os investidores. Ela demonstra a estabilidade financeira e a previsibilidade da empresa. Empresas que consistentemente pagam dividendos tendem a ser mais confiáveis. A consistência é frequentemente mais valorizada do que o valor absoluto dos dividendos. Um histórico consistente sugere uma gestão financeira prudente e focada no longo prazo. Investidores buscam essa consistência como um indicador de segurança e retorno estável. A aderência ao mandato refere-se ao grau em que um fundo de investimento segue sua estratégia declarada. Um fundo deve investir em ativos que correspondam ao seu objetivo e política de investimento. O não cumprimento do mandato pode indicar má gestão ou mudança de estratégia não divulgada. Investidores devem monitorar se o fundo está entregando o que prometeu em seu prospecto. Investir em FIIs requer uma estratégia bem definida, não apenas a escolha de um único fundo. A montagem de uma carteira de FIIs eficaz envolve a diversificação inteligente dos investimentos. Diversificar ajuda a mitigar riscos e potencializar retornos no mercado de fundos imobiliários. Uma estratégia bem estruturada considera diferentes tipos de FIIs e setores do mercado imobiliário. O objetivo é criar uma carteira equilibrada que se adapte aos seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. Diversificação inteligente envolve a criação de um sistema resiliente. Nesse sistema, diferentes componentes atuam como salvaguardas uns dos outros. Se uma parte do sistema falhar, outra parte assume a sua função. Essa redundância garante a continuidade e estabilidade do sistema. O objetivo é minimizar o impacto de falhas individuais no desempenho geral. Uma carteira equilibrada busca diversificar investimentos em diferentes tipos de fundos imobiliários. FIIs. Neste exemplo, 40% da carteira é alocado em FIIs de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos. Outros 40% são destinados a FIIs de papel, que investem em títulos de dívida relacionados ao mercado imobiliário. Os 20% restantes são investidos em FIIs híbridos, que combinam características de tijolo e papel. Alternativamente, os 20% podem ser alocados em FOFs, fundos de fundos, que investem em cotas de outros FIIs. A verdadeira proteção financeira reside na diversificação das fontes de renda. Diversificar significa ter renda de diferentes setores ou investimentos. Essa estratégia minimiza os riscos associados a um único fluxo de receita. Se um setor enfrentar dificuldades, outros podem compensar as perdas. A diversificação atua como um amortecedor contra a volatilidade econômica. Portanto, a diversificação de renda promove estabilidade e segurança financeira a longo prazo. Analisar apenas o Dividend Yield, DY, pode ser uma abordagem superficial ao avaliar investimentos. Um DY alto pode indicar uma oportunidade de investimento atraente. No entanto, um DY elevado também pode sinalizar potenciais problemas ou riscos associados ao investimento. É crucial investigar as razões por trás de um DY alto antes de tomar decisões de investimento. A análise deve incluir a saúde financeira da empresa e a sustentabilidade dos dividendos. Ignorar esses fatores pode levar a decisões de investimento desfavoráveis. Investidores devem focar na rentabilidade real de seus investimentos. A rentabilidade real representa o ganho
acima da taxa de inflação. Ganhar dinheiro que não supera a inflação implica perda de poder de compra. A rentabilidade nominal pode ser enganosa em cenários inflacionários. É crucial avaliar se o investimento realmente aumenta o patrimônio. A rentabilidade real é o indicador-chave para um crescimento financeiro efetivo. Investidores avançados avaliam se um fundo está realmente aumentando seu patrimônio. É crucial distinguir entre crescimento genuíno e simples distribuição de ativos. O crescimento real indica uma valorização efetiva dos investimentos subjacentes. A distribuição, por outro lado, pode apenas devolver capital já investido. Analisar o desempenho do fundo ao longo do tempo é fundamental. Essa análise ajuda a determinar se o patrimônio está crescendo de forma sustentável. Investidores experientes avaliam se o valor patrimonial de um fundo está crescendo ao longo do tempo. O valor patrimonial reflete o valor total dos ativos do fundo menos seus passivos. Um valor patrimonial crescente indica que o fundo está gerando retornos positivos. Essa análise ajuda a determinar a saúde financeira e o desempenho do fundo a longo prazo. Investidores avançados analisam a previsibilidade de contratos e garantias. A previsibilidade refere-se à capacidade de antecipar resultados futuros com base em termos contratuais. Contratos bem estruturados devem minimizar incertezas e riscos. Garantias sólidas oferecem segurança adicional, aumentando a previsibilidade do investimento. As perguntas anteriores são cruciais para distinguir entre renda saudável e renda ilusória. Renda saudável é sustentável e contribui para a estabilidade financeira a longo prazo. Renda ilusória pode parecer atraente, mas geralmente é instável e arriscada. A análise cuidadosa ajuda a evitar armadilhas financeiras e a construir um futuro mais seguro. Fundos de investimento imobiliário, FIIs, são influenciados por fatores macroeconômicos. A taxa Selic, definida pelo Banco Central, tem impacto direto nos FIIs. Taxas de inflação afetam o poder de compra e, consequentemente, os rendimentos dos FIIs. O desempenho geral da economia brasileira reflete na ocupação e valorização dos imóveis. Compreender os ciclos econômicos é crucial para investir em FIIs de forma informada. Analisar esses indicadores ajuda a prever o comportamento dos FIIs e otimizar os investimentos. O setor de galpões logísticos mantém-se robusto no cenário econômico atual. Este desempenho é impulsionado, em grande parte, pelo crescimento contínuo do e-commerce. O aumento das vendas online gera uma demanda crescente por espaços de armazenamento e distribuição. Galpões logísticos eficientes são cruciais para o fulfillment rápido e eficaz de pedidos online. A localização estratégica e a infraestrutura moderna são fatores-chave para o sucesso dos galpões logísticos. Os shopping centers têm demonstrado uma recuperação notável no fluxo de visitantes. Essa retomada indica um retorno gradual aos níveis de atividade pré-pandemia. Diversos fatores contribuem para esse aumento, incluindo campanhas promocionais e eventos. O fluxo alto reflete a importância dos shoppings como centros de compras e lazer. Os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, continuam a ser uma opção de investimento atrativa. Essa atratividade se deve, em grande parte, às taxas de juros elevadas praticadas no mercado. Essas taxas mais altas refletem o cenário econômico atual. Investidores buscam CRIs como forma de obter retornos mais expressivos em seus investimentos. O mercado de lajes corporativas tem enfrentado desafios devido à adoção do trabalho híbrido. A modalidade de trabalho híbrido reduziu a demanda por espaços de escritório tradicionais. No entanto, edifícios de escritórios de primeira classe permanecem resilientes. Prédios de alta qualidade continuam atraindo empresas que buscam espaços bem localizados e equipados.
A solidez dos prédios premium demonstra a importância da qualidade e localização no mercado imobiliário corporativo. O momento ideal para investir nem sempre coincide com condições perfeitas de mercado. É mais importante compreender os ciclos de mercado e suas flutuações. A chave é desenvolver uma estratégia de investimento adaptável às mudanças do mercado. Uma estratégia bem ajustada permite aproveitar oportunidades em diferentes cenários econômicos. O investidor iniciante está começando a sua jornada no mercado financeiro. Ele procura aprender sobre diferentes tipos de investimentos, como os fundos de investimento imobiliário, FIIs. O investidor iniciante procura entender o que são FIIs e como eles funcionam. Ele se dedica a compreender o conceito de renda passiva gerada pelos FIIs. O objetivo é adquirir conhecimento para tomar decisões de investimento mais informadas e seguras. O investidor intermediário possui um conhecimento mais aprofundado do mercado financeiro. Ele analisa relatórios financeiros para tomar decisões de investimento mais informadas. Este tipo de investidor compreende os riscos associados a diferentes classes de ativos. A diversificação da carteira é uma estratégia-chave para o investidor intermediário. Ele busca equilibrar risco e retorno, visando um crescimento constante do patrimônio. O investidor intermediário está disposto a dedicar tempo para aprender e aprimorar suas habilidades de investimento. O investidor avançado analisa o cenário econômico global e local. Ele compreende os ciclos econômicos e seus impactos nos investimentos. Prioriza a rentabilidade real, descontando a inflação em suas decisões. Seleciona o gestor de investimentos com base em critérios rigorosos, não apenas o fundo. Investir em fundos imobiliários, FIIs, é mais sobre estratégia do que perfeição. O objetivo não é encontrar o fio perfeito, mas entender a dinâmica do mercado. Aprender a jogar o jogo envolve análise e adaptação contínuas. É crucial compreender os riscos e oportunidades inerentes aos FIIs. Diversificação e gestão de portfólio são elementos-chave. O sucesso em FIIs depende da capacidade de aprender e evoluir com o mercado. A renda mensal é variável e pode flutuar dependendo de diversos fatores. O conhecimento, por outro lado, tende a ser cumulativo e progressivo. Enquanto a renda pode diminuir, o conhecimento adquirido permanece e se expande. Investir em conhecimento pode gerar um retorno a longo prazo, mesmo que a renda imediata varie. O conhecimento oferece uma base mais estável para o crescimento pessoal e profissional. Priorizar o conhecimento pode levar a oportunidades mais consistentes e duradouras do que focar apenas na renda imediata. O desafio é incentivar o espectador a se envolver ativamente com o mercado de fundos imobiliários, FIIs. A primeira etapa consiste em selecionar um fundo imobiliário de interesse. Em seguida, o espectador deve baixar o relatório gerencial do FII escolhido. O próximo passo é dedicar-se à leitura do relatório, mesmo que a compreensão seja parcial. O objetivo é estimular o aprendizado e a familiarização com os documentos e informações relevantes sobre FIIs. Este segmento serve como um convite direto ao espectador. O objetivo é engajar a audiência e estimular a interação. Espectadores são encorajados a expressar seu interesse por uma parte 2 através de comentários. A parte 2 planejada incluirá análise prática, estudos de caso reais e um portfólio de exemplo para iniciantes. O objetivo desta cena é engajar o espectador diretamente. A narração deve questionar se o espectador já investe em fundos imobiliários, FIIs. Alternativamente, perguntar se o espectador está considerando começar a investir em FIIs após assistir ao vídeo. Essa pergunta visa incentivar a reflexão sobre o conteúdo apresentado. O objetivo é estimular o espectador a tomar uma atitude, seja continuar ou iniciar seus investimentos em FIIs. Renda passiva
é gerada sem esforço ativo constante. No contexto dos FIIs, envolve receber aluguéis ou juros, não requer trabalho direto na gestão dos imóveis. Representa uma forma de ganho financeiro automatizado. É um fluxo de caixa contínuo, com mínimo envolvimento ativo. Ideal para investidores buscando independência financeira. Renda ativa é o salário recebido em troca do trabalho realizado. A renda passiva oferece um complemento ou alternativa à renda ativa. Fundos de investimento imobiliário, FIIs, são um exemplo de renda passiva. A renda passiva pode proporcionar maior liberdade financeira. A combinação de renda ativa e passiva pode otimizar a segurança financeira. A renda passiva com FIIs oferece a possibilidade de alcançar a liberdade financeira. Investir em FIIs pode auxiliar na construção de um patrimônio sólido ao longo do tempo. Os FIIs permitem diversificar seus investimentos, reduzindo riscos e aumentando o potencial de retorno. A renda gerada pelos FIIs pode contribuir para uma aposentadoria antecipada e mais confortável. Todo investimento financeiro envolve riscos, e os FIIs não são exceção. Um dos principais riscos é a vacância dos imóveis pertencentes ao fundo. A inadimplência dos inquilinos também representa um risco significativo para os FIIs. As oscilações do mercado financeiro podem afetar o valor das cotas dos FIIs. É crucial considerar esses riscos ao investir em fundos imobiliários. A mitigação de riscos em fundos de investimento imobiliário, FIIs, é crucial para investidores. Diversificar a carteira de FIIs é uma estratégia fundamental para reduzir a exposição a riscos específicos. Selecionar fundos com gestores experientes e competentes pode otimizar o desempenho e minimizar perdas. Acompanhar regularmente os relatórios gerenciais dos FIIs permite monitorar a saúde financeira e a performance dos ativos. Investir em fundos imobiliários, FIIs, exige conhecimento e disciplina. A educação financeira é fundamental para tomar decisões de investimento informadas. Aprender a analisar FIIs é crucial antes de investir seu capital. Essa análise envolve a avaliação de diversos fatores, como a qualidade dos ativos e a gestão do fundo. O conhecimento prévio minimiza os riscos e aumenta as chances de sucesso nos investimentos. Portanto, a educação financeira é um passo essencial para investir em FIIs com segurança. O gestor do FI é o principal responsável pela administração do fundo. Uma das suas funções cruciais é selecionar os imóveis para investimento. O gestor também é encarregado de tomar decisões estratégicas para o fundo. A habilidade e competência do gestor têm um impacto significativo no desempenho do FOI. Um gestor qualificado pode otimizar os resultados do fundo. A escolha de um bom gestor é, portanto, fundamental para o sucesso do investimento. Fundos imobiliários, FIIs, aplicam taxas para cobrir custos de gestão e desempenho. A taxa de administração remunera o gestor pela administração geral do fundo. A taxa de performance é cobrada quando o fundo supera um determinado índice de referência. É crucial conhecer e comparar as taxas de diferentes FIIs antes de investir. A análise comparativa ajuda a identificar fundos com melhor relação custo-benefício. Rendimentos de FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas sob certas condições. A isenção se aplica se o investidor possuir menos de 10% das cotas do fundo. O fundo deve ter um número mínimo de 50 cotistas para a isenção ser válida. A venda de cotas com lucro está sujeita a uma tributação de 20%. É crucial declarar seus fundos de investimento imobiliário, FIIs, no imposto de renda. A declaração é obrigatória mesmo que os rendimentos dos FIIs sejam isentos de tributação. O processo de declaração é realizado em 2 sessões distintas do Programa da Receita Federal. Primeiramente, os FIIs devem ser listados na ficha de bens e direitos. Adicionalmente,
Os rendimentos provenientes dos FIIs devem ser informados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Este procedimento garante a correta prestação de contas ao fisco. É crucial monitorar de perto a carteira de fundos de investimento imobiliário, FIIs. Acompanhe os relatórios gerenciais divulgados pelos administradores dos fundos. Mantenha-se atualizado com as notícias e tendências do mercado imobiliário. Consulte análises e recomendações de especialistas para auxiliar nas decisões. O rebalanceamento da carteira de FIIs é um processo importante para otimizar seus investimentos. Envolve a venda de fundos imobiliários com desempenho insatisfatório. O objetivo é realocar o capital em fundos com maior potencial de valorização. Essa prática ajuda a manter a carteira alinhada com seus objetivos e tolerância ao risco. FIIs são adequados para investidores com foco no longo prazo. Eles são ideais para quem busca renda passiva regular. FIIs também são uma ferramenta para a construção de patrimônio ao longo do tempo. É importante estar ciente das oscilações do mercado ao investir em FIIs. A diversificação geográfica é uma estratégia-chave no investimento em fundos imobiliários. FIIs. Além de diversificar entre tipos de FIIs, como tijolo e papel, a localização dos imóveis é crucial. Investir em imóveis localizados em diversas regiões geográficas reduz o risco de concentração. A concentração em uma única região pode expor o investidor a riscos específicos daquela área. Esses riscos podem incluir crises econômicas regionais, desastres naturais ou mudanças demográficas. Portanto, a diversificação geográfica ajuda a proteger o portfólio de FIIs contra eventos adversos localizados. Reinvestir dividendos é uma estratégia para aumentar a renda passiva com fundos imobiliários. FIIs consiste em usar os dividendos recebidos para comprar mais cotas do mesmo fundo. Ao aumentar o número de cotas, a participação no fundo se torna maior. Isso resulta em um recebimento ainda maior de dividendos no futuro, potencializando o crescimento da renda passiva.